Oi, pessoal, boa tarde. Vamos começar então mais uma aula do nosso curso de hipertensão arterial. Hoje o professor Vitor Margallo vai falar sobre o tratamento medicamentoso, quando e como iniciar as medicações. Com a palavra, Vitor. Vamos lá. Beleza, gente. É, a gente falou um pouquinho sobre diagnóstico e agora a gente vai efetivamente começar a falar de tratamento, tá? A gente começou com tratamento medicamentoso por uma questão de agenda, mas a gente vai ter, a gente teve a primeira aula sobre exercício físico, e a gente vai ter ainda uma aula sobre dieta, sobre a parte nutricional do tratamento não farmacológico da hipertensão arterial. Mas hoje a gente vai falar sobre uso de remédio, né? Que é o que todo mundo quer sempre saber, é a medicação que tem que ser usada para tratar hipertensão. Vamos lá. É, a gente sabe que o tratamento da hipertensão, ele não é uma coisa única. Não existe só uma coisa a se fazer para tratar a hipertensão. A gente tem uma série de coisas que a gente tem que fazer, que a gente tem que colocar em prática do nosso doente e que tem sim evidências e clareza sobre o seu benefício no tratamento da hipertensão arterial. Então, não só a questão dietética, uma restrição da ingesta de sódio, aumento da ingesta de potássio, alguns alimentos, né, uma alimentação mais baseada ali com mais ricos em legumes, vegetais, menos alimentos processados, né? Prática regular de atividade física, como a gente já viu na última aula lá com a Cristiana, redução de estresse, uma série de coisas que a gente tem de tratamento não farmacológico que precisam sim ser. Eu acho que tem alguém colorindo a minha tela, cara, que tem um traço azul aí. Bom. Uma série de coisas que a gente precisa de fato colocar dentro da prática do tratamento daquele paciente. E o uso de medicamentos é um dos pilares, vamos dizer assim, do tratamento a longo prazo da hipertensão arterial, tá? Quando você começa o tratamento para hipertensão arterial, você tem que ter em mente que você não tem um tempo específico de uso. É diferente de você começar o tratamento para uma infecção que você vai usar antibiótico por um tempo específico. Você vai ter uma medicação que você vai usar por tempo determinado. Quando você começa a tratar a hipertensão arterial, você não tem objetivo, não tem um tempo previsto para tirar esses remédios, para parar o tratamento. Hipertensão arterial é uma doença crônica de tratamento a longo prazo, de tratamento contínuo, tanto não medicamentosamente quanto medicamentosamente, tá? E antes da gente falar efetivamente de como é que a gente trata a hipertensão arterial, ou seja, antes da gente pegar e prescrever o remédio, a gente precisa fazer duas coisas antes, que é classificar aquele paciente, é classificá-lo quanto à gravidade da hipertensão e estratificá-lo quanto ao risco cardiovascular. Só depois disso é que efetivamente a gente vai optar e escolher o remédio e pensar em começar o remédio. Então eu botei aqui as duas grandes classificações para hipertensão arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da European Society of Hypertension. A gente tem da Sociedade Europeia de Cardiologia, que saiu ano passado, que teve ali umas interpretações que dificultaram a interpretação, principalmente para a gente aqui, pela maneira com que a gente fala, que eles consideram pressão alta, hipertensão e pressão normal, né? Então, a pressão normal alta ali, ou pré-hipertenso, eles consideraram o paciente com pressão alta, então para a gente realmente trouxe ali uma confusão quanto à nomenclatura por uma característica, né, da nossa língua, uma característica como a gente se refere ao paciente hipertenso, a gente se refere ao paciente hipertenso como um paciente com pressão alta, então isso acabou levando uma confusão, saiu na mídia uma série de coisas, mas efetivamente essas são as principais classificações que a gente tem em relação à gravidade da hipertensão arterial, tá? A segunda coisa é estratificar o paciente do ponto de vista de risco cardiovascular. O que que eu vou usar para poder definir se o paciente é um paciente de alto risco, baixo risco, médio risco? O que é que eu preciso definir? Primeira coisa é, vou começar de trás para frente, tá? Vai ser um pouco mais fácil.
Primeira coisa é, aquele paciente que já tem doença estabelecida, ou seja, aquele cara já infartou, aquele paciente já teve um AVC, aquele paciente tem doença periférica, ele tem IC. Esse paciente, não há dúvida que é um paciente de risco muito alto. Ele já teve um evento, né? Não, a gente costuma falar que assim, o principal fator de risco para ter uma determinada coisa é já ter tido aquela coisa antes. Então, se ele já teve AVC, se já teve infarto, se ele já tem um paciente com doença cardiovascular ali, com doença estabelecida, esse cara não há dúvida que ele é um paciente de risco maior. Agora, a gente tem que buscar coisas que não estão totalmente à vista. Por isso que a avaliação do hipertenso é uma avaliação que precisa ser feita com bastante cuidado. Então, paciente com lesão subclínica, a gente precisa ir atrás dessa lesão subclínica. A gente precisa estar sempre atento e buscar essa lesão. Porque se a gente não for buscar efetivamente, a gente pode deixar passar um paciente de risco um pouco maior. Então, a presença de HVE, se ele já tem alguma doença aterosclerótica já subclínica incipiente, através do índice tornozelo-braquial, presença de doença renal crônica já no estágio intermediário, albuminúria moderada, espessamento carotídeo, rigidez arterial através da velocidade de onda de pulso. Então, uma série de avaliações que a gente precisa fazer para buscar lesões que não estão aparentes. Quando aquilo está aparente, é mais fácil, a gente já sabe o risco maior. Quando está não aparente, a gente precisa buscar para poder interpretar se o paciente tem ou não risco. E os fatores de história que a gente vai colher ao longo da nossa avaliação clínica do paciente, ao longo da nossa entrevista. Então, aquele paciente tabagista, sedentário, com história familiar, né? Principalmente se tem história familiar de evento cardiovascular precoce, paciente obeso, paciente diabético, dislipidêmico, tudo isso aumenta e agrega risco cardiovascular. Então, se a gente pegar aqui da esquerda para a direita, né, os fatores de risco até a doença já estabelecida, a gente vai aumentando o risco cardiovascular do paciente. Então, e ele se soma, né, a gente aumenta o risco cada vez que a gente soma situações ali, a gente soma determinadas variáveis. Então, paciente tabagista, sedentário e obeso, tem mais fator de risco se é um paciente apenas obeso, por exemplo, né? Paciente que é sedentário e tem HVE, ele já tem um risco menor do que quem já tem doença coronariana estabelecida. Então, o risco cardiovascular ele é maior na medida que a gente vai sair só dos fatores de história, fatores de risco pessoais e de história, passa por lesões subclínicas e depois já chega na doença estabelecida efetiva. E por que é importante a gente fazer essa avaliação? Porque o tratamento também vai depender disso. A gente vai definir o nosso paciente em paciente de baixo, moderado, alto e muito alto risco. Tá? O alto e o muito alto risco acabam sendo aqueles pacientes que a gente não tem dúvida o que precisa fazer, né? A gente não tem dúvida da necessidade de terapia farmacológica para esses doentes. Mas às vezes a gente deixa algum doente de risco intermediário passar por uma estratificação equivocada, ou por uma não importância de fato da estratificação cardiovascular. Então, aquele paciente que é um pré-hipertenso, por exemplo, que tem a pressão normal alta, que ele não fecha diagnóstico para hipertensão arterial, mas ele tem três ou mais fatores de risco, ele já é um cara de risco mais intermediário, já tem um risco moderado. Se ele tiver diabetes, independente se ele tem já a doença estabelecida ou não, ele já passa a ter um risco moderado a alto. Se ele tem lesão orgânica da hipertensão, né, lesões subclínicas, ele já tem um paciente, já é um paciente de risco moderado a alto. Então, à medida que eu tenho mais fatores de risco cardiovasculares, eu saio daqueles riscos de história familiar, história pessoal, passo por lesões subclínicas e chego em lesões já estabelecidas, eu aumento o meu risco cardiovascular, assim como quando eu aumento a graduação da minha hipertensão. Quanto maior, mais grave a minha hipertensão, maior é o meu risco cardiovascular. E aí eu estratifico o meu paciente para aí sim, só depois disso, começar a pensar em tratá-lo. Antes disso, não adianta eu querer que o paciente sente ali, eu já prescrever uma medicação. Isso tudo antes tem que passar na nossa cabeça, isso tudo antes tem que estar no nosso consciente de que a gente precisa fazer essa avaliação antes de efetivamente prescrever a medicação. E quais são os objetivos de tratar a hipertensão?
quando a gente vai tratar hipertensão arterial, a gente tem dois principais objetivos. É lógico que o controle pressórico é um deles, não há dúvida, a gente precisa sim controlar os níveis de pressão, mas a gente também tem o objetivo, e um objetivo importante, de reduzir mortalidade cardiovascular. Às vezes, o controle pressórico não é tão adequado, mas a gente vê pacientes com um risco ou com uma mortalidade cardiovascular bem equilibrada, bem compensada. Vou dar o exemplo da nossa experiência lá do ProHeart, os pacientes refratários. A gente vê o paciente que não controla a pressão, mas a gente vê que o paciente ele não desenvolve HVE ou estabiliza HVL, a gente vê que a microalbuminúria dele está mais ou menos constante ou está não em progressão. Então, tem uma série de situações que a gente às vezes não tem um controle adequado da pressão, mas a gente consegue sim reduzir risco cardiovascular e reduzir morbimortalidade. Mas o nosso objetivo principal, quando a gente vai tratar a hipertensão arterial, é ter as duas coisas: controle de pressão, controle dos níveis tensionais e redução de mortalidade e morbidade cardiovascular. Então, para isso, para que a gente possa fazer, além do controle dos níveis pressóricos, reduzir morbimortalidade cardiovascular, eu preciso ter controle de todos os fatores de risco, prevenção ou regressão daquelas lesões subclínicas ou que reduzir ou prevenir o dano vascular, né? Em última palavra, eu estou reduzindo ou prevenindo o dano vascular, controlar a pressão e escolher remédios que efetivamente tenham impacto na redução da mortalidade cardiovascular. Então, vocês reparam que o tratamento da hipertensão arterial dificilmente é um tratamento único, é um tratamento que eu só vou usar medicamento antipertensivo. Às vezes eu vou precisar ter vários outros medicamentos, várias outras intervenções para controlar outros fatores de risco cardiovascular que precisam sim ser controlados. Não adianta nada eu ter um bom controle pressórico e eu não controlar o restante dos fatores de risco cardiovasculares daquele paciente, tá? E a escolha de drogas, a escolha dos fármacos, a escolha dos medicamentos é primordial nesse momento. Aqueles que têm melhores evidências de redução de mortalidade cardiovascular tendem a ser as drogas de escolha inicial. Então, quando a gente vai começar a tratar um paciente, isso são as perguntas ali que realmente vêm na cabeça de todo mundo, né? Quando eu vou começar a tratar com remédio, né? Que intervenção não farmacológica a gente é preciso, é necessário. Eu acho que isso todo mundo já tem ciência. Mesmo naquele paciente que não tem hipertensão arterial, aquele paciente com a pressão normal alta ou pré-hipertenso, a intervenção de medida de estilo de vida, de mudança de estilo de vida, vai acontecer nesse paciente. Então, terapia não farmacológica, ela vai acontecer em todo o espectro da hipertensão arterial. A grande dúvida é: será que eu só terapia não farmacológica? Será que eu preciso começar remédio agora? Será que eu faço um ou dois medicamentos? O que que eu faço? Qual é a droga de primeira linha que eu vou usar? Então, essas dúvidas passam na cabeça de todo mundo quando a gente vai tratar paciente com hipertensão arterial. Às vezes, aqueles pacientes de maior risco, não fica tanta dúvida, a gente não tem dúvida que precisa começar medicamento, tá? Mas aquele paciente de risco baixo a moderado, moderado a alto, às vezes a gente realmente fica com bastante confusão se é o momento de começar a terapia, né? Lembre que eu falei no início, quando a gente começa a terapia, a gente não tem um tempo específico programado, que tratamento é um tratamento a longo prazo. Então, isso impacta na vida do paciente. Ele vai precisar usar o remédio o tempo todo, ele pode ter eventualmente efeito colateral. Então, o início de um remédio, o início de uma terapia farmacológica para hipertensão arterial precisa ser muito bem ponderada e pensada também por esses motivos. Então, quando a gente está com a cabeça cheia de dúvida ali, o que que a gente vai começar a tentar organizar isso? Vou trazer para vocês aqui a primeira pergunta ali que a gente tem é de qual remédio a gente fazer. Quais são os remédios de primeira linha? Como é que eu escolho a terapia que eu vou começar? Esse aqui é um fluxograma, uma imagem do guideline da Sociedade Europeia de Hipertensão de 2023, mas ele é semelhante ao da Sociedade de Cardiologia, da Sociedade Europeia de Cardiologia, que é o semelhante ao que a gente tem da Sociedade Brasileira de Hipertensão e de Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá? A gente tem quatro grandes grupos de drogas de primeira linha, né?
Então, os inibidores do sistema renina-angiotensina, que são os IECA e os BRA, bloqueadores de canal de cálcio, diuréticos e beta-bloqueadores. Todas essas drogas são drogas consideradas de primeira linha. O que são drogas de primeira linha? São drogas em que os estudos mostraram que tem redução de mortalidade cardiovascular. Não é só a pressão que está mais baixa. Esses pacientes também tiveram menos desfechos cardiovasculares. Então, a gente está atingindo aqueles nossos dois objetivos: não só melhorar a pressão arterial, como também controlar a mortalidade cardiovascular. Então, por isso que essas drogas são consideradas de primeira linha, porque os estudos também mostraram não só controle pressórico, mas também redução de morte e evento cardiovascular, tá? Então, esses grupos de drogas, esse grupo de medicação, eles são as drogas de primeira linha. Então, se eu for começar a tratar alguém, eu vou pensar sempre nesse início aqui desse quarteto, esse quadradinho aqui, para a gente poder pensar e escolher qual que vai ser os mais, o que a gente vai utilizar, com aquela que o paciente vai se beneficiar mais. Existem outras classes? Logicamente, sim. A gente tem os bloqueadores de mineralocorticoides, né, que a espironolactona é o principal exemplo da gente, tem diurético de alça, tem alfa-bloqueadores, tem bloqueadores de ação central, vasodilatadores e uma série de outros medicamentos que estão em desenvolvimento ou já desenvolvidos, mas que não claramente são antipertensivos, que a gente pode usar e a longo prazo ou ao longo do tempo os estudos vão sendo realizados, a gente vai tendo mais evidências para poder usá-los também. Então, são várias drogas que vão sendo desenvolvidas aqui, tá? Então, esse quarteto aqui é o quarteto inicial das drogas que a gente vai poder, são as drogas de primeira linha, que é onde a gente vai optar, sempre que possível, uma ou duas ou três ou o que for, ou escolher dentro desse quarteto as opções terapêuticas iniciais e ir acrescentando as demais, que são drogas de segunda, terceira linha, à medida que a gente vai avançando no tratamento desse paciente, tá? A gente tem aqui uma outra observação que a gente tem tanto no guideline da Sociedade Europeia de Hipertensão quanto da Sociedade de Europeia de Cardiologia, que é começar com uma combinação de duas drogas na grande maioria dos pacientes, tá? Então, aquela ideia que a gente tinha antes de começar a droga única, aumentar a dose até a dose máxima, depois acrescentar uma segunda dose, aumentar até a dose máxima, depois acrescentar uma terceira dose, aquela terapia sequencial, hoje a gente já vê que não é a melhor forma de tratar. A gente acaba, na grande maioria dos pacientes, começando terapia combinada com duas drogas, e aí sim, titula-se a dose até o máximo tolerado, máxima dose, para que aquele paciente tenha o controle adequado da pressão e vai se acrescentando drogas subsequentes, caso esse controle não seja atingido, tá? Existe indicação de monoterapia? Existe, e a gente vai ver, mas a monoterapia, ela não é o que a gente vai fazer com o maior costume, né? A monoterapia, ela deixa de ser a regra passa a ser o uso de terapia combinada, mesmo na terapia inicial, tá? Preferencialmente drogas que sejam usadas uma vez por dia, para aumentar, obviamente, a adesão. É muito ruim quando a gente tem aquele remédio que a gente precisa usar 3, 4 vezes por dia, a chance de aderir é muito mais baixa, tá? Então, remédios em dose única, né, em que podem ser usados uma vez por dia só, tem que ser preferíveis sempre que possível, tá? Quem aqui já teve a experiência de ter que tomar um antibiótico de 8 em 8 horas por 7 dias, sabe a dificuldade que é tomar um antibiótico de 8 em 8 horas por 7 dias. Imagina tomar alguma medicação 3 vezes por dia durante a sua vida inteira. A chance de falha terapêutica, a chance de não adesão adequada é muito grande, tá? Sempre acrescentar drogas se for necessário. E isso também já é uma recomendação de todos os guidelines, é preferir a single pill combination, que é a combinação em uma única droga, em uma única cápsula, desculpa, sempre que possível. Então, a recomendação é iniciar com combinação de pelo menos duas drogas, idealmente que elas sejam combinadas em um único comprimido, que o paciente não precise tomar 2 ou 3 comprimidos, que ele possa tomar um comprimido com as duas ou as três medicações, eventualmente. Isso também aumenta a adesão do paciente. Esse aqui é o fluxograma que a Sociedade de Hipertensão traz. Então,
começar com com combinação de duas drogas na grande maioria dos pacientes. E aí as opções que eles trazem aqui como preferência são inibidores do sistema renina-angiotensina, com bloqueador de canal de cálcio ou diurético. Se não tiver controle da pressão aqui, três drogas. E aí, se estava usando bloqueador de canal de cálcio, acrescenta-se o diurético. Se estava usando diurético, acrescenta-se o bloqueador de canal de cálcio. E a quarta droga, se o paciente não controla a pressão de consultório, usando três medicamentos, né? Seja um bloqueador de sistema renina-angiotensina, bloqueador de canal de cálcio, diurético, ele não tem pressão controlada aqui de consultório usando essas três medicações, essas três classes, paciente com hipertensão arterial resistente, e aí a gente vai definir se esse cara é resistente verdadeiro, resistente ao jaleco branco, o que for, tá? O beta-bloqueador, apesar de ser uma droga de primeira linha, ele, ele nos guidelines tanto da Sociedade Europeia de Cardiologia quanto de Hipertensão, ele é colocado ao lado aqui, tá? E ele pode ser usado como terapia ou em qualquer momento de combinação. Eles às vezes colocam algumas indicações que não há dúvida de que o paciente precisa usar beta-bloqueador. Por exemplo, aquele paciente que é um hipertenso e é um coronariopata. O paciente precisa, tem angina, tem dor no peito, esse paciente ele tem o uso do beta-bloqueador em fase mais inicial. Paciente que tem um tônus adrenérgico maior, está sempre taquicárdico, às vezes esse paciente se beneficia um beta-bloqueador em fase inicial. Presença de arritmia, o paciente com hipertensão arterial e fibrilação arterial. Esse paciente vai se beneficiar do uso do beta-bloqueador em fases mais iniciais. Mas a gente pode usá-lo em qualquer tipo de terapia, em qualquer um dos momentos, em qualquer um desses degraus aqui, ou em monoterapia também, tá? E quando que a gente faz monoterapia? Naqueles pacientes de risco cardiovascular muito baixo, ou naqueles pacientes em que o paciente é um paciente muito frágil, tá? Então, quando que ele bota aqui como recomendação? Naqueles pacientes de muito baixo risco cardiovascular, com uma pressão de arterial de consultório menor do que 150 por 95, naquele paciente com pressão normal alta e um risco cardiovascular muito aumentado, ou seja, ele é um cara com pressão normal alta, mas ele tem dois fatores de risco ali, ou diabetes, entendeu? Esse cara, às vezes, ele vai merecer, ele pode começar uma droga só. Naqueles pacientes que são de idade avançada ou paciente muito frágil, tá? Então, aquele senhor idoso com queda frequente, aquele cara sarcopênico que eventualmente tem dificuldade de marcha, aquele paciente mais idoso, às vezes esse paciente ele pode se beneficiar de começar a monoterapia e ir sim tateando a dose e aumentando aos pouquinhos a medicação, né? E acrescentando outras medicações à medida que não vai se controlando a pressão arterial, tá? Você vê que o guideline da Sociedade Europeia de Cardiologia é relativamente parecido, né? Então, ele bota também a mesma coisa. Combinação de duas, baixa dose de duas terapias combinadas, né? As mesmas preferências, basicamente. Se não tem aqui, fazer terapia tripla. Se não tiver, o paciente passa a ser um paciente hipertenso resistente e tem que ser avaliado como paciente hipertenso resistente. E a monoterapia, mesma coisa. Paciente com muita idade, que era o caso dele lá, pacientes idosos, pacientes com maior fragilidade, pacientes que têm hipotensão ortostática, eles colocam aqui como uma possibilidade de monoterapia, que faz obviamente todo sentido. Na maioria das vezes, associa-se isso, paciente que tem maior risco ou é um paciente com hipotensão postural, ele na grande maioria das vezes é idoso, tem ali sua fragilidade, ou naquele paciente que tem uma pressão arterial levemente aumentada de baixo risco cardiovascular. Então, os guidelines mais ou menos eles se parecem, né? Você vê que o beta-bloqueador aqui também ele é colocado meio que de lado, mas ele pode ser introduzido em absolutamente qualquer um dos momentos do tratamento, tá? E aqui ele bota as indicações absolutamente formais, né? Que a gente vê o paciente com doença coronariana, seja angina ou pós-infarto, insuficiência cardíaca congestiva ou necessidade de controle da frequência cardíaca, seja por arritmia ou por hiperadrenergismo. E o paciente com hipertensão resistente, aquele cara que tem pressão de consultório não controlada, apesar de estar usando três classes de medicamentos, ele vai necessitar da quarta medicação. E a partir daí,
a quarta, a quinta, a sexta medicação vão sendo acrescidas gradualmente, né, uma atrás da outra, e as doses vão sendo otimizadas à medida que a gente não vai conseguindo ter o controle da pressão arterial daquele paciente. Então, a partir daí, o objetivo talvez seja aumentar a dose antes de iniciar uma outra droga. Até porque passa a ter um risco de não adesão adequada muito maior. Imagina um paciente que precisa usar 7 antipertensivos, né? E vamos supor que desses 7, 3 estejam em doses não otimizadas. A gente talvez tenha aí um risco maior de realmente de ter uma adesão inadequada do paciente, tá? E os dois guidelines são unânimes, e o nosso brasileiro também, que é a espironolactona, né, um bloqueador do mineralocorticoide, é a quarta droga preferível, sempre que o paciente permite, tem uma taxa de filtração glomerular maior do que 30, mas é a droga preferível para a maioria dos pacientes com hipertensão arterial resistente, tá? Muito bem, começamos as medicações, a gente conseguiu identificar quando eu vou começar, a gente conseguiu definir as medicações que a gente usa, né? Inicialmente hoje, combinações de duas classes com baixa dose é a terapia inicial na grande maioria dos pacientes. A gente conseguiu optar por escolher doses de primeira linha para redução de mortalidade cardiovascular. Mas até quando a gente vai baixar a pressão? Qual é o nosso alvo? Qual é a nossa meta? Até onde eu tenho que ir? Tá? O guideline da Sociedade Europeia, ele coloca para a gente manter a pressão entre 120 e 140 e a diastólica entre 70 e 80, ou seja, que a gente mantenha uma redução moderada ali da pressão, que a gente mantenha esse paciente controlado ali menor do que 140 por 90, 140 por 80. A Sociedade Europeia de Cardiologia, ela já tem uma visão um pouco mais intensa, assim, um pouco mais ousada. Aquela ideia do quanto menor, melhor, não é exatamente essa, mas ele tenta sugerir para que a gente tenha um controle pressórico mais restrito possível daquele paciente. Obviamente, evitando hipoperfusão e sintomas de baixo débito, tá? Então, a grande maioria dos pacientes vai ficar nessa faixa terapêutica de sistólica aqui de 120 a 130, tá? Mas quem puder, se alguns pacientes específicos e se tiverem uma boa tolerância, ficar com uma pressão sistólica um pouco menor do que 120 pode ser interessante, tá? Então, assim, a chave aqui, ou o segredo, é tentar entender a tolerância da pessoa, o quanto ela vai tolerar esses níveis menores de hipertensão, tá? Então, isso aqui também é lá do ESC, tá? O alvo para a grande maioria dos pacientes é manter a pressão ali entre 120, 130, 70, 79, que é um nível de controle bem ousado, tá? E aquele paciente que não é exatamente hipertenso, ele tem aquela pressão normal, que a gente possa mantê-lo com essa pressão normal menor do que 120 por 70. Ele é um guideline um pouco mais ousado, de fato, do que o da Sociedade de Hipertensão. Então, assim, de forma geral, resumindo, primeiro objetivo nosso é tratar pressão, melhorar os níveis pressóricos e reduzir mortalidade cardiovascular. Como? Escolhendo as drogas adequadas, tratando os outros fatores de risco e usando terapias que são com maior evidência de desfecho, né? Melhor evidência de tratamento. Então, nosso objetivo primário, nosso alvo primário vai ser botar a pressão do paciente menor de 140 por 90. Então, eu vou começar a minha terapia com esse objetivo, menor de 140 por 90. Cheguei ali para menos de 140 por 90, está tolerando bem o tratamento? Talvez esse paciente possa ter um controle um pouquinho mais restrito, chegar ali um pouco menos a 130 por 80, ficar ele na faixa entre o 120 e o 129 e o 70 e o 79 de diastólica, tá? Então, o objetivo primário, e se a gente conseguir esse objetivo, a gente está fazendo um bem enorme para o nosso paciente, é manter a pressão dele menor do que 140 por 90. Se possível e bem tolerado, a gente pode ter um controle um pouquinho mais restrito.
tá? E o grande problema ali, ou a grande dificuldade, vamos dizer, é você conseguir esse equilíbrio de níveis pressóricos menores sem reduzir a perfusão tecidual e evitando inércia terapêutica. Então, quais são. Esse é que é a gente tem que tentar equilibrar essa balança, e essa é a grande dificuldade do tratamento da hipertensão. Qual é o nível pressórico que eu posso ter ali que o paciente vai tolerar sem eu causar hipoperfusão tecidual, sem o doente estar tendo sintoma de baixo débito e evitando inércia terapêutica. Então, assim, a gente precisa ter os nossos alvos muito bem definidos justamente por conta de inércia. É comum a gente acompanhar, ou ver por aí, as pessoas que tomam remédio para hipertensão, vão lá medir a pressão arterial de consultório, tá? Isso aqui tudo é pressão de consultório, tá, gente? Que a gente está falando, tá? Não é pressão de fora de consultório, não. Vão lá medir a pressão de consultório e aí tá lá, 143 por 92, 143 por 95. Ah, não, tá ótimo, né? Para quem tinha 18, né? 114 tá ótimo. Não necessariamente, né? Assim, não adianta só ir empurrando com a barriga e achar que o 14 por 9 tá bom. Não, não tá. A ideia é que isso seja menor do que o 140 por 90. Então, essa inércia terapêutica, às vezes, atrasa o melhor tratamento do paciente e nisso ele vai agregando, ele vai somando o risco cardiovascular, vai somando lesão arterial, lesão vascular ao longo do tempo, tá? Então, esse é a dificuldade de equilibrar os pratinhos, tá? E é o que a gente vai ter que ir fazendo dia a dia na prática, tá bom? Mas a gente tem que ter alvos, tem que ter metas muito claras. Então, finalizando, o que que é que a gente precisa levar para casa? Quais são as principais mensagens que eu quero deixar para vocês? O tratamento do paciente hipertenso, ele começa pela estratificação de risco cardiovascular. Não dá para pensar em tratar um paciente com hipertensão arterial sem estratificar o risco cardiovascular desse cara. Fármacos de primeira linha a gente sempre tem que começar. Então é muito estranho quando a gente pega um tratamento de um paciente hipertenso com uma medicação que não é uma daquelas quatro medicações de primeira linha. Então, inicialmente, as medicações de primeira linha, aquela combinação, as combinações entre aquele quarteto que a gente viu, né? Beta-bloqueador, diuréticos, bloqueadores de canal de cálcio e inibidores do sistema renina-angiotensina vão ser utilizados inicialmente. Monoterapia inicial apenas em casos selecionados, então ele não é mais a regra. A regra é a gente começar com baixa dose de combinações de classes, tá? Mas a monoterapia passa a ser exceção em alguns casos selecionados, tá? Então a gente ainda vê muita gente começando monoterapia, aumentando dose até a dose máxima e depois coloca uma segunda droga em dose baixa, aumenta até a dose máxima. Então, como a hipertensão é uma doença de etiologia multivariável, a gente tem várias causas ali, vários fatores envolvidos na gênese da hipertensão. Quando a gente bloqueia fatores distintos ali, bloqueia o sistema renina-angiotensina, bota um diurético, faz um bloqueador de canal de cálcio, a gente tem mais chance de poder atingir as nossas metas pressórias do que tentar bloquear totalmente um único sistema. Fazer a maior dose possível, por exemplo, de um inibidor de renina-angiotensina para bloquear totalmente esse sistema sem pensar em intervir em nenhum dos outros nas gênesis da hipertensão. Isso já foi visto que não é o mais adequado. E os alvos terapêuticos, os mais baixos possíveis, mas com as ressalvas. O nosso alvo inicial vai ser trazer a pressão para menor do que 140 por 90. Isso tem que ser um objetivo primário de todo mundo, tá? Que eu estou falando da grande maioria dos pacientes. É lógico que se a gente for falar daqueles pacientes com mais de 80 anos, 85 anos, com maior fragilidade, a gente pode tolerar níveis mais altos, mas na grande maioria dos pacientes o objetivo primário é trazer a pressão para níveis menores de 140 por 90 e, se possível, em níveis menores de 130 por 80, tá? E o cuidado que a gente vem falando sempre essa é a dificuldade, essa é o que a gente vai lutando dia a dia. Como que eu vou diminuir mais os níveis pressóricos desse paciente sem fazer hipoperfusão tecidual, sem deixar o paciente com hipotensão postural, sem hipoperfundir o rim, sem hipoperfundir o cérebro do doente? Como é que eu vou conseguir manejar essas duas balanças ali, esses dois pratinhos da balança?
Então, os alvos têm que ser realmente um pouco mais baixos, né? Eles podem, tão mais baixos, assim, ultimamente eles vêm sendo reduzidos, os alvos pressóricos, tá? Mas uma atenção importante que a gente tem que ter é em relação à hipoperfusão tecidual, que a gente às vezes esquece, e inércia terapêutica também é um outro cuidado que a gente tem que ter, tá? É isso, gente, tá? A gente hoje falou de terapia farmacológica, a gente ainda vai ter algumas aulas sobre terapias, né? Até a terapia farmacológica também, algumas coisas. E estou aí à disposição para vocês tirarem as dúvidas agora. Vou parar de compartilhar aqui para a gente poder se ver. Vou parar de gravar, João. Nunca paro.